Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 74 e estamos estudando o capítulo 10, o último capítulo desse livro, que fala sobre o significado da entrega. Hoje, gente, o que nós vamos ver, o que nós vamos comentar, refletir juntos, é sobre os relacionamentos de um modo geral. Como trabalhar a entrega no nível dos relacionamentos pessoais, interpessoais, tudo. Então é um tema que serve para todos nós, como todos os outros, mas esse em especial eu percebo que é o que as pessoas mais procuram, mais buscam, elas querem melhores relacionamentos. Então hoje a gente vai nessa pegada, vamos refletir bastante sobre isso. Vou trazer aqui algumas dicas, algumas visões minhas, perspectivas a respeito dessa temática, sobre conflitos, resolução de conflitos e tudo mais. Vai ser bem bacana, gente. Então acompanhem e fiquem até o fim que vocês vão gostar. Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. Isso é super importante, gente. É só isso que eu peço de vocês, essa gentileza de darem um curtir, um joinha nos vídeos, porque o algoritmo do YouTube ele funciona a partir das curtidas. Quanto mais curtidas os vídeos têm, mais o canal cresce e pode atingir mais pessoas, o alcance aumenta, sabe? E aí é isso que eu peço de vocês, para que mais pessoas conheçam esse estudo, conheçam esse trabalho e possam crescer juntamente com vocês, juntamente comigo, todos nós cresçamos juntos. Que aí assim, quanto mais curtidas os vídeos eles são colocados como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando essas temáticas de espiritualidade, de metafísica, evolução, livros. Então é só isso que eu peço de vocês, essa gentileza de darem um curtir nos vídeos, que vocês vão estar ajudando o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, sempre eu coloco lá no IGTV os vídeos para quem quiser assistir também. Hoje em dia a rede mais utilizada é o Instagram, então é uma forma de atingir mais pessoas. Fique à vontade para acompanhar pelo Instagram se você quiser, e também convido a me seguir por lá, o Isaías Costa 14, porque além dos vídeos, todos os dias eu também compartilho frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, temas super interessantes e super bacanas para todos nós. Ou também pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nesses dois canais, e aí você pode escolher o que você achar melhor. Muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá o bacana é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos e ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenha internet. Essa é a grande vantagem do podcast, porque às vezes a gente está em locais que não tem internet, então você pode acompanhar esse estudo no formato do áudio, formato podcast, e assim crescer, se desenvolver, aprender muitas coisas, certo, gente? Então acompanhe onde vocês acharem melhor, beleza? Então vamos lá começar a falar sobre os relacionamentos. O tópico do livro, ele diz, a entrega nos relacionamentos pessoais. Esse vai ser o título desse vídeo de hoje, tá certo? Ele vem com um questionamento que diz o seguinte: e quanto às pessoas que querem me usar, manipular ou controlar, tenho de me entregar a elas? Esse aqui é um questionamento que todos nós nos fazemos, gente. A gente achar que quando a gente é massacrado, quando a gente é assim, violentado, coisas do tipo, a gente tem de se entregar, não fazer nada. Muitas pessoas pensam que esse não fazer nada é como se fosse entrega, mas não é isso, não tem nada a ver. Mais pra frente ele vai explicar isso super bem, como é que a gente pode agir pelo não agir. Então acompanhe que vocês vão entender bem melhor isso um pouquinho mais pra frente. O que o Eckhart Tolle diz nessa parte? Ele responde: elas estão isoladas do ser e tentam inconscientemente sugar sua força e energia. Somente alguém inconsciente vai tentar usar ou manipular os outros. Mas também é verdade que apenas as pessoas inconscientes podem ser usadas e manipuladas. Ele já vai direto ao ponto. Você só vai ser usado ou manipulado se você permitir isso. Porque você pode
bloquear, você pode cortar essa influência antes mesmo dela acontecer. Isso só vai depender de você, da sua força interior e da sua percepção acima de tudo. Porque às vezes acontece algo muito sutil, né, que são aquelas pessoas que a gente chama de lobo em pele de cordeiro, sabe? E aí às vezes a gente só consegue perceber esse tipo de manipulação quando a gente desenvolve a nossa sensibilidade, né? Muitas vezes aquela pessoa que está nos destruindo, ela faz isso de uma forma tão sorrateira que a gente nem percebe, né? Então que a gente consiga desenvolver a nossa percepção, a nossa intuição, para que a gente consiga sentir quem são as pessoas realmente que querem o nosso bem, daquelas que não querem, tá certo, gente? Mas a gente tem que já partir daí, esse é o ponto de partida. Você só vai ser manipulado, usado, né, enfim, sofrer na mão dos outros, digamos assim, se você permitir, né? Quanto mais você tem amor próprio, né, quanto mais você se conhece, menos isso acontece. Por isso que esse estudo, gente, e essa obra, ela é tão poderosa, porque quando você internaliza, né, as mensagens, as reflexões, a sua vida se transforma para sempre, né? Nunca mais você vai ser manipulado, usado pelos outros como antes. Vai depender de você e do seu processo de desenvolvimento pessoal, beleza? Se você reage ou se opõe ao comportamento inconsciente dos outros, também fica inconsciente. Ou seja, a inconsciência, ela só ressoa com a inconsciência, da mesma forma que a consciência só ressoa com consciência. Isso a gente já falou bastante em estudos anteriores. Porém, a entrega não significa uma permissão para que as pessoas inconscientes usem você. Entende? Você se entregar, né? Você ter entrega nos relacionamentos não significa você ser assim, presa fácil para manipuladores, coisas do tipo. Não, de forma alguma. Você, ao perceber isso, você age e você não permite. É o que ele está querendo dizer. Quando você é consciente, você consegue perceber onde existe inconsciência e você não conecta, você não entra nessa energia. Você vai embora, você se afasta dela de alguma forma. De jeito nenhum. É possível dizer não de modo firme e claro para alguém e ao mesmo tempo permanecer em um estado de não resistência interior. Ao dizer não a uma pessoa ou situação, você não deve reagir, mas sim agir de acordo com um insight. Uma firme convicção de que é certo ou errado para você naquele momento. Permita que isso seja um não sem reação. Um não de alta qualidade. Um não livre de toda negatividade e, desse modo, não gere mais sofrimento. Percebe? A palavra que ele utiliza, insight. O que é o insight? É a luz de dentro. Né? O significado da palavra insight é essa luz que vem de dentro. E qual é essa luz que vem de dentro? A intuição. Né? Quando você intui, você sente. Né? Quanto mais perceptivo você é, inclusive, gente, é até bacana eu falar isso aqui para vocês, porque eu sei que muitos vão se identificar. Né? Quando você tem esses insights, essa percepção, essa sensibilidade, às vezes vem um desconforto físico, né? Você fica com o corpo meio retesado, você sente tensões musculares, né? Às vezes dá taquicardia, né? São sinais que o corpo dá para você recuar, digamos assim, e para você evitar maiores confianças com pessoas que você sabe que não pode confiar, percebe? Da mesma forma que quando você está perto de alguém que você confia, que você ama, você se sente leve, você sente o corpo suave, não existe tensões, né? O corpo fica bem, os batimentos cardíacos é normal, né? Sem taquicardia, percebe? O nosso corpo, gente, ele é como uma bússola, ele nos mostra o caminho, ele nos dá esse norte, digamos assim, né? De como a gente se conectar com pessoas que são da nossa vibe, né? Que são parecidas com a gente. Então é por isso que eu digo, é muito importante a gente desenvolver a nossa sensibilidade para perceber, né, quais são as pessoas que a gente pode contar, que a gente pode confiar, que a gente pode se abrir, ter essa verdadeira entrega daquelas que a gente não pode confiar. Isso é a entrega no mais profundo da palavra. É você estar aberto
para se conectar com pessoas que têm uma vibe semelhante à sua. E ao perceber que alguém não tem essa mesma vibe, né, que alguém que de certa forma quer o seu mal, quer lhe derrubar, quer lhe destruir, né, você com jeitinho sai dessa situação. Não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa colocar o dedo na cara de ninguém, não. Nada disso. Você simplesmente dá o seu jeito de se retirar, percebe? Isso é possível, gente. A gente pode desenvolver essa capacidade. Basta que a gente queira e que a gente se movimente nesse sentido, através desse autoconhecimento, desse mergulho interior. Dessa forma a gente consegue exatamente assim nos conectar com quem a gente ama de verdade e que vai contribuir com o nosso crescimento, com a nossa evolução. E as pessoas que não querem isso, elas não vão nem chegar perto. É como se a gente criasse um campo de proteção. Eu já falei um pouquinho sobre isso em outros estudos. Quanto mais a gente se conecta com o nosso ser, a gente cria um campo energético de proteção. E a gente consegue assim, se afastar e não ser contaminado, digamos assim, pela negatividade e nem por más intenções das outras pessoas. Isso é super bacana. E aí nessa parte, antes da gente passar para o tópico seguinte, né, que nesse tópico eu até não falei isso no início, comentar agora, ele tem várias perguntas, ele tem trechinhos menores com vários questionamentos. Já já a gente vai passar para um outro, mas antes disso, eu queria deixar uma sugestão de vídeo, gente, super bacana para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição um vídeo do Flávio Siqueira, né? O Flávio Siqueira é um jornalista, um radialista incrível, né? Aqui do nosso país, né? Ele mora lá no Sul, um cara que eu acompanho sempre. Ele tem um vídeo no canal dele, né? Que é o canal Flávio Siqueira, né? Eu até convido vocês a se inscreverem no canal dele, que é muito bom. Ele compartilha muitas coisas bem semelhantes com as que eu compartilho, né? Flávio Siqueira, ele tem um vídeo, gente, que tem o título, né? Quando a gente cansa de ser bom. Só pelo título você já tem noção, né? Daquelas pessoas que querem agradar todo mundo, querem ser boas para todo mundo, mas nessas vezes acabam se ferrando, né? Porque não percebem pessoas que têm más intenções, né? Pessoas que querem de certa forma lhe destruir. Então ele fala de forma brilhante sobre essa percepção e o desenvolvimento desse insight, né? Dessa luz que vem de dentro para perceber quando alguém não quer o seu bem, quando alguém está tentando lhe destruir, de certa forma. É um vídeo bem curtinho, menos de 10 minutos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir. Quando a gente cansa de ser bom, o título, certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos lá, e vem um novo questionamento que diz o seguinte: estou passando por uma situação desagradável no trabalho. Tentei me entregar a ela, mas achei impossível. Uma grande dose de resistência continua a aparecer. Isso aqui, gente, é super comum. Muitas pessoas se queixam disso. Elas se queixam de tentar fazer alguma coisa, de tentar trazer luz, de certa forma, para o trabalho, mas as pessoas elas insistem em continuar na ignorância, mergulhadas na ignorância. Então, nessa hora, o que você faz? É quase óbvia, né? A resposta: você se retira. Se você não consegue fazer nada, o ideal é que você se preserve. Você preserve a sua energia, preserve as suas emoções, preserve a sua sanidade mental e se retira. Procura um lugar no qual você consiga se sentir mais conectado, no qual as pessoas realmente trabalhem em consonância com você, entende? Vamos ver a resposta do Eckhart Tolle, que sempre é brilhante, né? A resposta dele: se você não consegue se entregar, haja imediatamente. Fale alguma coisa para provocar uma mudança na situação ou se afaste dela. Aqui ele já vai direto ao ponto. A pessoa que fez o questionamento, ela disse que tentou fazer alguma coisa e não serviu de nada. A resistência era muito grande. Então o que você faz? Você se afasta. Você não continua naquela situação, porque vai fazer mal a você, né? Você vai ser contaminado pelo grupo, entende? Nessa hora até me lembro de uma expressão que eu já ouvi muitas vezes, né, pela galera do empreendedorismo. Eu acompanho algumas pessoas que são dessa área do marketing, do empreendedorismo. Tem umas pessoas bem bacanas, né? Uma vez eu ouvi de um cara chamado Seiji Arata, né, que é um cara fantástico, né, um japinha incrível, né? Até
dou de sugestão para que vocês acompanhem o trabalho dele. Seiichi Arata, uma vez ele falou, se você tá tipo num galinheiro, né, você é uma águia no meio de um galinheiro com 300 galinhas, você vai ficar perdido ali, né? Você vai pensar que você também é uma galinha, né? Porque a quantidade, em questão de número, elas têm muito mais força, né? Uma águia ela consegue voar até o mais alto do céu, mas se ela estiver no meio de 300 galinhas, ela não vai conseguir fazer nada, porque ela vai pensar como galinha, ela vai agir como galinha, ela vai fazer tudo aquilo que as galinhas fazem, entende? Então, se você é uma pessoa que consegue ter esse voo longe, né, esse voo alto de uma águia, então vai embora, voe, entende? Eu acho essa comparação, né, falada por ele incrível, né, e simples, né? Nessa simplicidade a gente consegue realmente se afastar, digamos assim, dessas situações ruins, dessas situações negativas, e dessa forma a gente ir atrás daquilo que realmente faz mais sentido para nós, beleza? Ele continua: seja responsável pela sua vida. Não polua o seu lindo e radiante ser interior com negatividade. Não transmita infelicidade, nem deixe que ela crie um lugar dentro de você. Porque é isso que acontece quando você está num ambiente no qual as pessoas elas são super diferentes de você, elas não ressoam na mesma energia que você, é só você que perde. Você é contaminado por essa energia e daqui a pouco você também é pura negatividade, entende? Uma vez lá para trás, num desses estudos, eu comentei, né, que eu trabalhei numa escola no qual, assim, a maioria dos professores eles eram super negativos, eles viviam reclamando da escola, dos alunos, né, do sistema de ensino, do salário, era só reclamação. E quando eu menos esperava, né, nesse convívio com eles, eu estava virando um reclamão também. Quando eu comecei a perceber, tomar consciência disso, eu fiz o que era para fazer antes até. Eu saí, eu pedi para sair. E foi a melhor escolha, foi a melhor opção possível, né? Porque eu consegui me preservar minha energia e sair de toda e qualquer negatividade. Beleza, gente? Eu não vou nem assim me aprofundar tanto nessa parte, porque eu já falei bastante sobre isso em vídeos anteriores. Inclusive tem um dos vídeos que é sobre a libertação da negatividade, né? Bem recente, a gente viu um vídeo sobre isso, então não precisa a gente aprofundar tanto agora, né? Mas essa é a ideia central. Se você não consegue se conectar, né, de coração para coração com as pessoas que estão trabalhando com você, tenha coragem, saia de lá, né? Faça como essa águia que voa longe, né? Que voa alto, tem essa visão de longo alcance. Ao você fazer isso, tenha certeza que você fez a melhor escolha, você tomou a melhor decisão, tá certo, gente? Continuando, vem um novo questionamento que diz o seguinte: a não resistência também deve regular nossa conduta externa, como por exemplo, uma não resistência à violência ou em algo que só interessa a nossa vida interior. Aqui ele está comentando um pouco sobre a violência, né? A pessoa que fez esse questionamento. Aí vamos ver o que o Eckhart Tolle diz a respeito disso. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos, etc. Ou seja, você tem que olhar para si, para os seus sentimentos. Ele já vai direto ao ponto. Quando ele responde, o que ele está dizendo? Observe os seus sentimentos. Não fique só no campo do mental. Porque a nossa mente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, a nossa mente, ela mente. Se a gente for só pela nossa cabeça, a gente vai ter altos enganos. Então a gente não faça isso. Olhe para dentro de si, perceba os sentimentos, consiga sentir, né, a vibração ruim naquela hora e fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tá certo? Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Além disso, se continuar a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir um objetivo. O relacionamento, o ser humano, passa a ter uma importância secundária
para você, ou mesmo nenhuma importância. Isso que ele está trazendo aqui, gente, é muito forte e extremamente verdadeiro. Infelizmente isso acontece demais. Tem pessoas que se utilizam de outras como meios para atingir os seus objetivos. Sabe o nome popular que a gente dá para isso? Maquiavelismo. É uma atitude maquiavélica. É que a gente sabe que tem essa máxima que o pessoal atribui a ele, mas é até uma curiosidade, isso nunca foi escrito nessas palavras, né? De que os fins justificam os meios, né? O que tem a ideia, né? Na obra O Príncipe, do Maquiavel, ele fala indiretamente sobre isso, né? De você sorrateiramente conseguir o que você quer, mas ele nunca escreveu as palavras desse jeito. As pessoas pegaram a ideia, né, do que ele fala nesse livro e transformou nessa frase tão conhecida, né? Os fins justificam os meios. Só que quando você leva isso, nunca é bom, na realidade nunca é bom. E quando você leva isso para os relacionamentos, é ainda pior. Tem um poder de destruição avassalador. Então não utilize as pessoas como meio para atingir alguma coisa. É super comum, hoje em dia, né, eu gosto até de falar desse exemplo, porque pega na ferida de muita gente. Muitas pessoas utilizam hoje em dia, principalmente as redes sociais, e tipo assim, para se promover, né? Elas falsamente tentam criar amizades com outras, né, só para conseguir mais seguidores, né, para crescer suas páginas nas redes. Isso é uma atitude maquiavélica, entende? Eu acho muito melhor você não ter muitos seguidores, mas saber que são pessoas que realmente estão lá porque elas gostam do que você oferece, do que você fazer isso. E é só o que eu vejo, gente. Então, é até uma crítica sutil que eu faço. Nunca se surpreenda quando você vê uma página com muitos seguidores, com milhões de seguidores. Muitas vezes isso foi conquistado de formas estranhas, entende? Claro que eu não estou generalizando, mas assim, isso acontece demais. É muito mais comum do que a gente pensa. Então que a gente nunca utilize os outros como meio para um fim, né? Tipo, para se autopromover. Hoje em dia é o mais comum, né? Nesse mundo tão virtual que a gente está vivendo, ainda mais agora nesse período de pandemia que é mais virtual do que nunca, pessoas utilizando outros para se promoverem, tentando fazer parcerias, pseudo-parcerias, né? Só pensando em si próprias. Então tenha bastante cuidado, né? Para se conectar de coração para coração com pessoas que realmente queiram o seu bem, que queiram crescer junto com você, né? Quando isso acontece é maravilhoso, gente. E o legal, né? Só para terminar de falar sobre isso, né? Esse breve comentário, esse parêntese. Claro que tem esse lado negativo, mas também existe o positivo. Só que eu vejo, gente, pessoas que realmente se conhecem de forma muito genuína a partir dessas trocas, fazem altas amizades, parcerias e crescem juntas, né? Esse é o objetivo. Quando você cresce junto com pessoas que você faz parceria, maravilha. Esse é o caminho do crescimento e esse é o caminho da nova era, gente. Nós estamos nessa transição planetária. A nova era, ela vai exigir isso de nós. Que a gente una as nossas mãos e a gente cresça juntos, né? Sem um querer derrubar o outro, sem competição, sem um querer se achar melhor do que o outro, em igualdade, né? Todos juntos, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém, beleza, gente? Então, eu acho importante, né, abrir esse parênteses e falar sobre isso, porque eu sei que toca na ferida de muita gente, né? Muitas pessoas vão passar a olhar para si com um olhar um pouco mais cuidadoso a partir do que eu estou falando agora, tá certo, gente? Continuando. O que vale é o que você consegue extrair do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. São alguns exemplos que ele coloca, né? Do que eu estava falando, se encaixa perfeitamente nesse último, gratificação do ego. Você vê lá a sua página, tem 1 milhão de seguidores, grande coisa. Como foi que você conseguiu esse 1 milhão de seguidores? Fica esse questionamento. Eu vou deixar esse questionamento no ar para que você reflita sobre isso. Continuando. Deixe-me ilustrar como a entrega pode agir nos relacionamentos. Quando se envolver em uma discussão ou um conflito com um sócio ou um amigo, observe como você se coloca na defensiva quando a sua própria posição é atacada. Sinta a potência da sua própria agressão ao atacar a posição da outra pessoa. Observe o apego
aos seus pontos de vista e opiniões. Isso daqui, gente, é tão incrível, né? Porque é só o que a gente vê hoje em dia. As pessoas, elas não sabem conversar, não sabem dialogar, porque elas querem sempre ter razão, elas querem sempre estar certas. Só que isso é o que mais impede de que haja diálogos, porque a outra pessoa tem todo o direito de discordar de você, de ter uma posição completamente oposta à sua, e tá tudo bem, né? Você precisa respeitar as opiniões diferentes. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Que ele cria todo um raciocínio para falar sobre isso, e isso se encaixa perfeitamente nesse mundo que a gente está vivendo com tanta gente intolerante, né? Pessoas que não sabem conversar, não sabem dialogar, e a gente precisa realmente mudar isso e utilizar de formas inteligentes de transformar isso, certo? E aí ele continua. Observe o apego aos seus pontos de vista e opiniões. Sinta a energia mental e emocional por trás da sua necessidade de ter razão e de mostrar a outra pessoa que ela está errada. Essa é a energia da mente. É quando você está totalmente dominado pela mente. E a mente, como eu já falei, ela mente. Ela não se conecta com a verdade. Ela não se conecta com o ser. Ela se conecta com o ego. Você a torna consciente ao reconhecê-la, ao senti-la mais completamente possível. De repente, no meio de uma discussão, você descobre que pode fazer uma escolha e resolve abdicar da sua própria reação, só para ver o que acontece. Você se entrega. Não quero dizer abrir mão da sua reação verbalmente dizendo, está bem, você tem razão, com um ar no rosto que diz, estou acima de toda essa inconsciência infantil. Isso é apenas deslocar a resistência para um outro nível, com a mente ainda no comando, considerando-se superior. Estou falando de abandonar todo o campo da energia mental e emocional que estava disputando o poder dentro de você. Isso aqui, gente, acontece tanto. As pessoas que ficam dizendo, essa pessoa só pensa desse jeito mesmo, ela é uma ignorante. E aí quando você faz isso, essa é uma atitude de arrogância. Você se sente mais inteligente, superior, a pessoa que sabe da verdade. E isso não gera, enfim, né, conexões, pelo contrário. Só gera conflitos e mais conflitos. Então que a gente consiga estar acima de tudo isso, certo? Aí ele continua, o ego é esperto, portanto, você tem de estar alerta, presente e ser 100% honesto consigo mesmo para verificar se abandonou realmente a sua identificação com uma posição mental e se libertou assim da sua mente. Se você se sentir leve, livre e completamente em paz, é sinal de que você se entregou completamente. Isso aqui, gente, é a chave. A gente sabe que tá na entrega, na energia da entrega, quando a gente fica leve, quando a gente fica em paz, quando a gente respira sossegado, né? Quando não tem nenhum peso, né? Se existe leveza, é um bom sinal. É sinal de que realmente você está conectado, de que você está vivendo agora e de que você está no estado de entrega. Tá certo? Observe então o que acontece a posição mental da outra pessoa, já que você não mais a energiza a oferecer resistência. Quando abrimos mão da identificação com as nossas posições mentais, começa a verdadeira comunicação. Essa frase aqui é brilhante, gente. Quando abrimos mão da identificação com as nossas posições mentais, começa a verdadeira comunicação. Ou seja, quando você deixa o ego de lado, o poder do ego totalmente de lado, e você olha para o ser interior, você olha para os sentimentos, observa, usa esse olhar de observador para os seus sentimentos, e dessa forma você consegue dialogar, você consegue se comunicar verdadeiramente, sabe? E aí eu queria fazer um breve comentário, gente, a respeito das polarizações, né, que a gente tem vivido imensamente no país, não só no Brasil, mas no mundo todo, nessas disputas de esquerda, de direita, cada um querendo se sobressair, dizendo que é o certo, que é o melhor, e ninguém consegue ouvir o outro, parar para ouvir o outro. E esses dias, outra sugestão que eu quero dar para vocês, eu estava ouvindo um cara que eu acompanho sempre, que é o Gustavo Tanaka. O Gustavo Tanaka, ele tem um podcast chamado Um Novo Olhar, né, no Spotify.
E aí ele estava falando, gente, que assim, uma forma de você se conectar bem, né, mesmo com pessoa que pensa totalmente o oposto de você, é você pensar em convergências, entende? Tipo assim, ó, quando a outra pessoa ela fala, não, eu não gosto desse governo, né, ou eu não gosto desse partido, e aí você tem que pensar não pelo que você não gosta, mas você tem que pensar naquilo que você acredita que seria o melhor para o país, o melhor para que a gente consiga crescer como nação, entende? E aí ele dá um exemplo, né, da pessoa pensar na educação, né, quando ele questiona, o que você acha que pode melhorar o nosso país, melhorar a qualidade de vida das pessoas? Aí ele pergunta para o cara que é totalmente de esquerda, aí ele diz, não, tem que melhorar a educação, é preciso mais investimento em educação, melhores escolas, um melhor ensino. E aí ele faz a mesma pergunta para o cara que é totalmente da direita, e aí ele diz, educação, eu também concordo que a educação precisa melhorar, né, tem que ter mais qualidade, mais investimento. E aí ele vê, percebe, vocês estão querendo as mesmas coisas, vocês almejam as mesmas coisas para o país. Por que tanta briga? Por que tanta discussão? Se vocês querem a mesma coisa. Nessa hora, o diálogo pode acontecer, mesmo se vocês tiverem pensamentos totalmente opostos, percebe? O nome disso é convergência, você convergir para aquilo que é o melhor, tanto para um pensamento quanto para o outro. Existem muito mais pontos de convergência do que pontos de divergência, entende? Eu estou tentando colocar isso na minha própria vida. Eu tenho minhas posições, né? Eu tenho mais ou menos uma visão política já mais ou menos definida, mas eu tenho essa abertura, né? Se uma pessoa pensa o total oposto, eu me dou essa abertura de conversar, de ouvir principalmente. O que você acredita? Por que você acha que tal posição seria a melhor? E a partir do ouvir, a gente consegue dialogar e ver os pontos de convergência. Então é isso que eu quero dizer para vocês, gente. Façam isso, façam esse exercício. Vocês vão ver o quanto ele é transformador e o quanto você vai ver o que as pessoas elas são amigas em vez de inimigas, né? Dos últimos vídeos a gente falou muito sobre isso a partir das palavras de Jesus, amai os vossos inimigos. A gente está vivendo hoje em dia, gente, é sério, é uma coisa terrível, as pessoas vendo os outros como inimigas. Então você vai ver que você tem amigos na verdade, né? Que mesmo que pensem o total oposto, né, politicamente, mas quando você começa a ver os pontos de convergência do que um lado e o outro pensam ser o melhor para o país, para a nação, dá para ter um diálogo e dá para se conectar, entende? Isso é super transformador, gente. É você ver realmente o lado da política com olhos mais expansivos, né? De uma forma mais amorosa. Percebe? Então, que vocês acolham isso que eu estou falando agora. Isso é super bonito, ver os pontos de convergência em vez das divergências. Isso é um novo olhar, né? Como diz o podcast do Gustavo Tanaka, um novo olhar sobre a política, tá bom? E aí vem um novo questionamento, né, bem curtinho, no qual a pessoa diz, né, e quanto à não resistência diante da violência, né, como você vai agir diante das violências? Então ele diz o seguinte, o Eckhart Tolle, não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Ou seja, sem criar resistências, né? Não fique resistente a essa força opositora. É isso que é ensinado no Oriente. E aí ele continua. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, entre aspas, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Esse Wu Wei é super bacana, gente, é muito interessante. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada
implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Ou seja, esse volvei, que é o agir sem agir, digamos assim, é quando você está muito mais perceptivo, né? Muito mais observador. Né? Você observa e aí a partir da observação e você estar sereno, estar em paz, você sabe muito bem o que fazer, como agir, o que falar, né? Em que pessoas você pode pedir que possa lhe ajudar, percebe? Isso, gente, é tão bonito, é tão assim, transformador. A gente pode levar isso para os mais diversos casos, sabe? Por exemplo, digamos que você está numa situação de conflitos, né, e você tenta fazer alguma coisa, mas às vezes você não tem recursos, não tem condições de fazer nada. Se você está nesse volvei, nessa ação sem ação, né, como a gente costuma falar, né, que vem dessa expressão oriental, se você está numa situação que você não sabe o que fazer, se você está em paz, se você está sereno, vai vir na sua mente, poxa, eu posso contar com tal pessoa? E aí você chama aquela pessoa para ajudar naquela situação, entende? Digamos, vou até trazer um exemplo bem concreto para cá. Digamos que você está numa situação que houve injustiças e é coisa judicial, por exemplo, né? Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu conheço pessoas muito, muito competentes, próximas a mim, que conhecem de cabo a rabo as leis, né? Essa coisa dos direitos e deveres. Aí eu posso ligar, fulano, tal pessoa está passando por tal coisa, vem aqui pra gente conversar, pra gente fazer alguma coisa. Isso é o agir, né, sem o agir, é o volvei, percebe? Que é quando você está sereno, quando você está em paz, você faz alguma coisa, você está agindo, né, sem ser loucamente, né? E assim, outra coisa, né, sem se colocar naquilo que não faz parte do seu arcabouço, digamos assim, né? A gente tem limites. A gente tem noção de até onde a gente pode ir, né? Esse exemplo que eu dei é super fácil de vocês entenderem, né? Tipo, eu sou professor, eu ensino matemática, eu ensino física, eu ensino essas matérias complicadas, né? Se você vir com qualquer coisa de matéria de ensino médio me perguntar, né, coisas de matemática e de física, eu vou responder com maestria para você, mas vai me perguntar sobre as leis, os direitos trabalhistas, o que você pode fazer que é um crime, que não é, eu não vou saber nem como começar isso. Nessa hora você vai pedir para alguém que seja da área do direito, entende? E a gente vai sabendo onde é que é o nosso lugar, até onde a gente pode ir, onde a gente pode ser útil, percebe? É muito bacana quando você começa a internalizar essa verdade. Você está vivendo no estado de entrega. Você passa a viver muito mais nesse estado de entrega. É super bacana isso daqui, gente. Para vocês que queiram, né, quem queira se aprofundar mais nisso, as leituras budistas, né, blogs, livros sobre o budismo falam disso assim amplamente, tá certo? Eu não vou nem dar sugestões aqui porque a maioria dos livros budistas eles falam sobre isso, sobre o volvei. Então você, enfim, faz uma pesquisa e vê aqueles que mais lhe agradam, tá certo? Continuando. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com uma presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que vai fazer? Entende? Quando você está consciente, né, você sabe o que fazer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Se você está na inconsciência, você vai ficar sem saber o que fazer. Mas quando você está consciente, você sabe exatamente o que fazer, como prosseguir, que palavras falar. Né? Você vai estar muito consciente, vai estar muito presente. E é isso que vai fazer toda a diferença, tá certo? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser, o único lugar da força verdadeira. A resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Percebe? O ego, ele está meio que contra esse processo de crescimento, né? Se você quer crescer na espiritualidade, na consciência, no amor, não é pelo ego, é pelo ser. Esse é o caminho. Assim, o ego existe num modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos
para encobrir a fraqueza que na verdade é o nosso poder. O nosso poder está no ser. O poder que vem do ser, gente, é super sutil. É por isso que muitas pessoas pensam que isso não é poder, né? Porque está na sutileza. Como é que algo que vem da sutileza você consegue perceber o imenso poder que isso tem? O ego, ele dá esse falso poder, né? Você fica com aquele sentimento de superioridade, né? Mas isso é falso, né? O verdadeiro poder, ele vem da paz, ele vem da serenidade, do ser, percebe? Isso aqui, gente, é uma quebra de paradigma tão grande para essa nossa sociedade que está totalmente assim, com os valores invertidos, trocados, né? Quanto mais em paz, quanto mais sereno você for, mais poderoso você é. Grave isso, coloque isso no fundo da sua mente, do seu coração, que você vai sentir a verdade dessas palavras. E aí ele conclui, aqui já é a parte final, né, desse tópico, ele diz: até que haja a entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e de falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe. É claro que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Isso aqui, gente, é tão incrível. Ele termina com chave de ouro essa sessão, dizendo que a gente às vezes pensa que é vulnerável quando, assim, tá deixando o sentimento florir, digamos assim, mas é exatamente o contrário, né? Quando a gente deixa o sentimento tomar conta, né, e ser o nosso guia, é daí que vem a nossa verdadeira força. E aí eu queria concluir trazendo essa reflexão. A gente às vezes pensa que o ser, né, o nosso lado mais humano, mais sentimental, ele pode ser destruído, né? Às vezes a gente tem esse pensamento. Só que não, gente, é justamente o contrário. O que deixa a gente esfacelado interiormente, digamos assim, é o nosso cabeção, é o nosso lado mais mental. É o nosso lado da nossa mente, do nosso ego, que fica em frangalhos, que fica esfacelado. Mas o nosso ser nunca fica. O nosso ser, gente, ele está conectado com a unidade. O próprio nome já diz, unidade, é uno, não se divide. Nós somos indivíduos, percebe? A gente vai se tornando indivíduo à medida que a gente vai cada vez mais se conectando com o nosso ser, que está no nível do sentimento e não do pensamento. Então reflitam sobre isso, porque essas são chaves, gente, de transformação para a vida como um todo, né? Quando você passa a viver dessa forma, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Você vai ter muito mais conexão, você vai realmente viver nesse estado de presença, né? Sendo você, né? Cada vez mais sendo você, sendo autêntico. Esse é o caminho, beleza, gente? Então com isso a gente encerra essa sessão. A gente já está muito próximo aqui do encerramento desse estudo, né? E aqui ele está meio que revisando, né? Vocês percebem, né, que à medida que a gente vai falando, muitas coisas são retomadas de coisas que já foram ditas antes, só que com outras palavras, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final desse estudo. Com mais alguns encontros, a gente vai concluir essa obra, beleza, gente? Então um grande abraço e até o nosso próximo encontro.